vegetais, ok? A gente vai estudar aqui sobre as briófitas e pteridófitas. Lembrando que briófitas e pteridófitas, elas são o quê? Plantas sem sementes, ok? Principalmente as briófitas, elas são chamadas de plantas avasculares, porque elas não têm tecido, né, condutor de nutrientes, né, de água para o crescimento dessa planta, ok? Então, vamos lá, dar introdução a esse capítulo, ok? Capítulo 19 do livro de vocês. Ó, briófitas, turma, principais curiosidades sobre elas. As briófitas, né, elas foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre. Mas qual é a característica principal? Elas dominaram o ambiente terrestre, só dominaram não, a ocupar, tá? Quem dominou definitivamente foram as angiospermas, que a gente vai estudar elas mais para frente, é um pouquinho mais extenso, tá? O assunto sobre as angiospermas. Mais importante aqui salientar para vocês que as briófitas, elas foram primeiro, né, a ocupar o ambiente terrestre, mas elas ficavam, pessoal, ó, próximo a lugares úmidos, ok? Elas não iam para lugares mais distantes da água, elas sempre ficam próximo à água, tá? Por que elas ficam próximo à água? É porque a sua reprodução depende dela, né? Da água. Só acontece a reprodução de briófita por causa da água. É a água que faz o transporte, né, do gameta lá, dos esporos, né, desse vegetal. Ok? E elas possuem estruturas básicas de fixação e absorção de nutrientes, tá? Então, elas vão possuir, ó, estruturas de fixação aonde? No solo. Absorção do quê? Dos nutrientes que estão no solo, né? E quais são os nomes? Ó? Filóides, é como se fossem as folhas, ó, dá para você observar bem aqui, ó. Filóide é como se fossem folhas, ó, porque elas não são folhas totalmente desenvolvidas. Você tem os cauloides, que é o caule, né, desse vegetal, também não totalmente desenvolvido, e você tem rizóides, que são raízes não totalmente também desenvolvidas, mas que fazem a absorção desse nutriente. É para vocês verificarem aqui, ó, como elas são básicas, como elas foram primeiro e ficaram próximo a um ambiente úmido, elas possuem nas estruturas básicas filóides, que seriam as folhas, cauloides, que seriam os caules, e rizóide, que seriam a raiz. Vocês vão ver, quando nós formos estudar essas estruturas, a raiz, caule, né? Você vai ver que tem parte de sustentação da planta e tem outra parte de absorção da água, tá? E elas são, ó, bem importantes, tá? Vocês lembrarem disso aqui, ó. Elas são plantas avasculares. O que quer dizer com isso? O seu transporte de nutriente ele acontece de célula para célula. Então, ó, o transporte ele é lento, ó, ele vai de célula aqui meus dedos aqui, ó. É como se o transporte fosse aqui, ó. Bem devagarzinho, ó, de célula a célula. E isso, pessoal, por elas serem avasculares, né, limita aqui, ó, o crescimento dessa planta, tá? Desse vegetal. Então, o tamanho, né, dele vai ser pequeno. Não são plantas consideradas de grande porte, né? Elas são bem pequenininhas mesmo, elas são bem minúsculas, ok? Não passam nem de 10, 20 centímetros, são bem pequenininhas mesmo, tá? Então, as briófitas, primeiro, ocupar o ambiente terrestre, mas em lugares úmidos. Estrutura de fixação, filóide, cauloide e rizóide. E são plantas avasculares. Vocês vão ver isso no exercício do livro de vocês que ele pergunta uma diferença básica entre uma briófita e uma pteridófita. É que a briófita, desculpa, ela é avascular e já a pteridófita ela é vascular. Ela já tem vasos condutores, ela consegue crescer um pouquinho a mais, tá? Olha, isso é importante, viu, turma? Ano passado, em 2018 e 2019, vieram, né, questões de assunto do sétimo ano aqui sobre reino plantar, estrutura básica, e caiu, tá? Sobre vegetais, então voltou, né? Fazia tempo que não caía questões sobre as plantas, ok? E aqui um exemplo, ó, você tem um musgo, pequeno porte, ó, de 2 a 5 centímetros, né? E eles são, né, verticais. Você pode observar aqui, ó, pelas imagens, que eles ficam, né, próximo às locais úmidos. Ó. Esses musgos aqui parecem um tapete, né? Eles são bem fofinhos e sempre parece que eles estão bem, ó,
molhadinho, né? Então, geralmente quando você vai para dentro do mato, você chega perto de um local aonde não vão confundir com limo, viu? Aonde tem assim um rio, tem madeira, árvore por perto, você encontra musgo, né? Você pega na árvore lá e é bem fofinho e liso também, você pode acabar escorregando. E você tem aqui outro também hepáticas, que são horizontais, tá? E também, ó, vivem em ambientes úmidos, ó, e principalmente água doce. Você já deve ter visto uma hepática quando você foi aí para um terreno do seu pai, do seu tio, avô, algum parente, amigo, né? Aí para o Matapi, Areal do Matapi, não sei do que aí, né? Esses interiores que ficam aqui perto, né? Que você vai para lá passar, né? Tessalônica, passar fim de semana lá, você já deve ter encontrado uma hepática dessa aqui também. Ela é bem lisa e está sempre molhadinha, tá? Não passa nem de 10 centímetros, tá? E a reprodução, aqui, ó, dependem, ó, tá? Eles vão depender de água para a sua reprodução. Sem água, elas não conseguem reproduzir, né? E tem a metagênese, tá, pessoal? Essa metagênese aqui ela tem a ver com a reprodução, tá? Por causa do gametófito e do esporófito, ok? Por quê, turma? O gametófito aqui, ó, ele é a fase dominante. É ele que fica. Já o esporófito, ó, aqui, a parte de cima, o esporófito, ele é a fase passageira, tá? A partir do momento que ele libera os esporos, esses esporos caem, né, no solo, aonde eles vão germinar, né, onde vai acontecer a germinação e posteriormente a reprodução. O que acontece aqui, pessoal? Esse gametófito ele some. Mas, o esporófito some, desculpa, o esporófito, que é a parte de cima, some, e o gametófito, aonde tem os filóides, ele fica. Ok? Olha como acontece aqui a reprodução. Só apagar aqui. Então, é por isso que a alternância é metagênese, tá, pessoal? Gametófito dominante e o esporófito, que libera esporos, ele é passageiro, tá? Aí vocês vão ver isso diferentemente das pteridófitas. Das pteridófitas é ao contrário. O gametófito é passageiro e o esporófito é dominante. Foi isso que caiu no Enem. Eles perguntaram qual era a fase dominante, né, nas pteridófitas e nas briófitas, né? A fase dominante nas briófitas, gametófito, já nas pteridófitas é o esporófito, ok? Ó. Então, pessoal, ele libera esses esporos, ao cair no solo, eles vão dar origem ao gametófito, a germinação dos esporos. Esses esporos dão origem ao gametófito. Ele pode dar origem ao gametófito feminino ou ele pode dar origem ao gametófito masculino. E o masculino, pessoal, ele possui seus embriões. É como se fosse espermatozoide, né? E o nome do embrião chama-se anterozoide. Esse anterozoide ele vai sendo levado, mas com a ajuda da água, até chegar na oosfera, que é mais ou menos assim, ó. Aí, quando ele chega na noosfera, ele fecunda, ok? Aí vai dar origem ao embrião, ok, turma? Então, é assim que ocorre, tá? A reprodução. É bem rápido e depende da água. É por isso que elas ficam, né, em locais úmidos, tá? Para que consiga fazer essa reprodução. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui, ó. Lembre-se, turma. Gametófito é a fase, tá? Não vão esquecer disso. Tá? Horrível escrever aqui assim, né? É a fase, tá? Vou colocar um D de dominante. Fase D, que é a fase dominante. Já o esporófito, tá aqui, ó. O esporófito. Eita. Tá? Já o esporófito é a fase, vou colocar somente um P aqui, ó. Fase passageiro, tá? Quero que vocês lembrem disso. Gametófito, fase dominante, e esporófito, fase passageira, nas briófitas. E lembre-se que elas são avasculares, não possuem vasos condutores. Ainda aqui, ó, como eu estava falando para vocês da reprodução, ó,
Você tem o esporófito, né? É a estrutura produtora dos esporos, tá? Aqui, ó, os esporos. Você tem um gametófito, que produz os gametas, ó. O gameta feminino e o gameta masculino, né? O feminino é a oosfera e o masculino chama-se anterozóide. Olha como está aqui, ó. O gameta masculino, denominado de anterozóide. Já o gameta feminino é chamado de oosfera, tá? Então, essa aqui é uma característica básica das briófitas. Olha aqui, ó. Rizóide, serve de fixação, né? Cauloide, estrutural, filóide, né? São as pequenas folhas. Você tem essa arte e você tem, né, o esporófito. Lembre-se que o esporófito, ele é passageiro. Ele some e fica somente o gametófito. Depois que acontece, professor? Ele pode dar origem a outro esporófito, ok? Então, lembre dessas estruturas dos vegetais. Aqui, pessoal, nas pteridófitas, né, são que, ó, plantas, né, de maior porte, elas já conseguem ter um porte maior, diferentemente das briófitas. E por que elas têm um porte maior? Porque elas já são, ó, plantas vasculares, ó. Então, elas possuem tecidos condutores. E isso possibilita o crescimento, né? Levar esses nutrientes de forma mais rápida, espalhar pelo vegetal de forma mais rápida. E isso possibilitou o seu crescimento. E eles possuem o caule, né? Ele pode ser vertical ou horizontal, tá? Possui folhas, que são chamadas de folíolos, né? E possui raiz, que serve para fixar esse vegetal ao solo. Olha aqui a folha de uma samambaia, por exemplo, que é o maior exemplo que a gente pode falar das pteridófitas. Ó. Com certeza, alguém que vocês aí já viu uma samambaia, quando você vê atrás dela aqui, né, tem os soros, né, onde vai ter os seus esporos, onde ele vai eliminar, tá? Com certeza na casa aí de alguém que cuida, né, tem plantinha, tem uma samambaia. E você pode perceber que no início tem pouca samambaia, né, no vaso lá. Depois de alguns meses, você vai ver que está cheio, né, de outras samambaias, tá? Então, lembre-se, maior porte, porque elas possuem vasos condutores. E possui caule, folha e raiz. Apagar e para o próximo slide. Aqui, ó, as primeiras florestas a serem formadas foram pelas briófitas, pelas pteridófitas, desculpa, tá? As primeiras florestas, tá, foram, né, formadas pelas pteridófitas, mas eram florestas, pessoal, perto de locais úmidos, tá? Locais que não eram tão úmidos, eles não conseguiam se desenvolver, ó. E você tinha os samambaiaçu, ó, bem grande, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar os samambaiaçu. E o que você consegue encontrar hoje, pessoal, são os xaxins, né? Eles são de valor ornamental, servem para ornamentar, né? Um dia desse eu fui no casamento e tinha xaxim lá. A mulher colocou na entrada, né? Tava bem bonito lá. Ela fez a decoração do lugar com pteridófitas, tá? Mas hoje o que a gente mais encontra são as samambaias. Olha aqui, ó, você tem o xaxim, né? Ó, você também tem a vinca, as cavalinhas e o principal aqui, ó, a samambaia, né? O principal exemplo de pteridófita. E a reprodução, pessoal, também, ó, igual lá das briófitas, vão depender, ó, dependem, né, da água para reproduzir, né? Então, eles precisam de água para reproduzir. E também aqui tem, né, a metagênese, né, que é a alternância aqui, ó. Como é que acontece, pessoal? Aqui atrás da planta, ó, que eu falei da folha dela, tem os soros. Dentro desses soros, ele faz o quê? Libera os esporos, tá? Quando você pegar uma samambaia, olha lá atrás dela. Se ela já liberou todos os esporos, vai estar só uma marquinha marronzinha lá atrás. Se não, tá os esporos lá. Você pega, você vai despocá-los, vai ver que ele é bem sequinho, bem ressecado. Então tem que ressecar e quando molhar, eles são liberados, tá? Eles vão ser liberados quando cair água. É por isso que quando você tem samambaia, aí você vai regá-la, o que que acontece?
você vai fazer com que haja reprodução. Aqueles esporos, né, eles vão ser liberados pelos solos e vão caindo no solo ou lá no vaso, né? Aí quando você vê com o tempo, né, tem bastante, aquele vaso está totalmente preenchido por samambaia. Acontece isso, né? Se tiver uma samambaia na sua casa, você pega, você vai ver a folha dela aqui, né, a parte que dá para você ver, e atrás dela, aqui, ó, você olha, tem lá os soros. O que que acontece, pessoal? Esses soros, tá? Esses esporos, eles caem no chão. Quando ele cair no chão, ele vai dar origem a um determinado estrutura chamada protalo, pessoal. Esse protalo, ele se desenvolve. O protalo, ele parece um coração. Para você ver aí, ó. Esse protalo, ele se desenvolve. E no protalo, turma, ele tem, né, o gameta, tá? Opa, ficou amarelo, não ficou legal. Vou fazer de preto. Ele vai ter aqui, ó, turma, dentro desse protalo, que a imagem pode estar menor ali, ó, o gameta, tá? Ele vai ter lá o masculino e também, né, ele vai ter o feminino. Aí o que vai acontecer? O feminino com o masculino tem que cruzar, né, para acontecer a reprodução. E como é que ele é levado, tu? Como esses anterozoides são levados até a oosfera? Através da água. Então, acontece aqui no protalo. Você tem, né, ó, tá? Você tem aqui, ó, era para ter comprado uma mesa digitadora, né, no início da pandemia. Você tem aqui, ó, o protalo. E no protalo, ele tem tanto o masculino como o feminino, ok? E aqui vai acontecer, ó, o masculino, ele vai em direção ao feminino. Os anterozoides vão em direção à oosfera. Fecundou, turma, quando houver a fecundação, acontecer essa fecundação, esse protalo, ele vai dar origem, tá, ao gametófito. Ele dá origem ao gametófito, tá? O embrião lá, ele vai dar origem ao gametófito. Esse gametófito, ele só serve para sustentar o esporófito na sua fase inicial. Depois que esse esporófito se desenvolve, o gametófito ele some e fica somente o esporófito, tá? Com toda a sua estrutura, com caule, raiz e folhas, tá? E atrás dele você tem os soros, que vai ter os esporos, que depois acontece o processo reprodutivo de novo. Então, lembrando para vocês, ó, libera os soros, esses soros libera, né? Ele vai espocar, de lá saem os esporos, esses esporos, ao cair no chão, dão origem, né, a uma estrutura chamada protalo. Esse protalo tem tanto masculino como feminino, e com a ajuda da água acontece a fecundação, que vai dar origem, né, a esse gameta, né? Que vai ser lá o gametófito. Esse gametófito ele vai sustentar esse vegetal enquanto ele está crescendo. A partir do que ele consegue se manter sozinho, o gametófito sai e fica somente o protalo já, o esporófito, tá? É tanto nome parecido que acaba confundindo, tá? Então, o gametófito sai e o esporófito fica. Nas briófitas é diferente. Quem é que fica? O gametófito. Quem sai? O esporófito. Aqui, o esporófito é dominante e o gametófito é passageiro. Cai muito, turma. Eu vou passar uma apostila para vocês, mas principalmente quando eu tiver para encerrar esse assunto, né, como eu fiz lá com os artrópodes, tá? Passar lá com umas questões assim um pouquinho mais avançadas, né? Vocês saíram bem até, né? Sei que vocês iam ter dificuldade, né? Mas muitos conseguiram responder. Beleza? Tá? Então, isso aqui foram as briófitas e as pteridófitas. Opa! Aqui ainda, ó, né, a reprodução, ó. Soluções aqui, pessoal, tá, briófita, mas não é briófita, tá? Digitação aqui, ó. Não é briófita, tá? Até apagar aqui, é pteridófitas. É tanto nome parecido, ó, tava confundindo.
Então, aqui é pteridófita, tá? Ó, nas pteridófitas, a reprodução. Solos são estruturas, né, que originam os esporos, né, nas pteridófitas, ok? E nas pteridófitas, o gametófito é dominado de prótalo, tá? Então, ó, o gametófito é chamado de prótalo. E esse prótalo, né, olha bem aqui, tá vendo, olha? Que é o gametófito, ó, e tá bem aqui, ele tá sustentando, turma, o esporófito aqui, ó. Esse esporófito sozinho não consegue se desenvolver sozinho. Ele precisa da ajuda desse prótalo, desse gametófito. Aí o gametófito, ele sai e fica só o esporófito, que é o dominante, que é o produtor de esporos. Ok, turma? Bem tranquilo aqui essa parte, tá? Sem nenhuma dificuldade. Vocês podem confundir só alguns nomes, mas o que eu quero que vocês aprendam deste conteúdo? Quero que vocês saibam que as briófitas e pteridófitas dependem da água para a sua reprodução. Mas, pessoal, tem uma diferença, né? É que nas briófitas, a fase dominante chama-se gametófito e a fase passageira esporófito. Porém, nas pteridófitas, a fase dominante é o esporófito e a fase passageira é o gametófito, mas ambas dependem da água para a sua reprodução. Outra diferença é que as pteridófitas são consideradas plantas vasculares, tá? Esses vasculares não é igual a gimnosperma e as angiosperma, mas já é vascularizado. Já as briófitas, não, são avasculares e por isso elas têm o porte bem pequenininho, né? O porte diminuto. Beleza, turma? Então, era o que eu tinha para falar para vocês aqui, tá? Até a nossa próxima aula. Dúvidas? Mandem mensagem no PV do WhatsApp, tá? Tchau.